Um só erro. Um momento de confiança além da conta. É isso que basta para separar pessoas brilhantes de um fim trágico nos lugares mais perigosos do planeta. São histórias que lembram a todos nós que nem preparação, nem experiência, nem inteligência garantem vitória quando a natureza decide cobrar seu preço. Tudo começou em 23 de maio de 2019, quando a doutora Olivia Trent, uma médica de pronto-socorro de 34 anos, decidiu enfrentar o Monte Everest e sua temida zona da morte. Para muitos, era apenas mais uma alpinista em busca de glória. Para ela, era o ponto final de 3 anos de preparação dura, noites em claro e uma vida marcada pela obsessão. Olivia tinha passado por um divórcio doloroso, que deixou cicatrizes profundas. Para não sucumbir à tristeza, se jogou de cabeça nesse desafio. Trabalhou turnos de 16 horas em um hospital lotado de Denver, juntando $65 mil para pagar a expedição. Nos fins de semana, escalava as montanhas rochosas, como quem treinava para a guerra. Colegas a viam como aquela médica incansável que não aceitava perder um paciente sem lutar até o último segundo. Mas a mesma teimosia que salvava vidas em uma sala de emergência seria a causa de sua própria morte a 8.000 metros de altura. O problema é que Olivia acreditava que seu conhecimento médico a tornava imune aos riscos. Quando começou a tossir de forma constante e a apresentar confusão mental ainda no acampamento base, os companheiros pediram para ela parar. Mas Olivia descartou todos os alertas. Na cabeça dela, quem já tinha enfrentado casos impossíveis em um hospital podia muito bem vencer uma montanha. Só que seu corpo gritava o contrário, sem apetite. Noites em claro, dores de cabeça cada vez piores. Mesmo assim, ela seguiu adiante. Naquele 23 de maio, uma rara janela de clima bom abriu uma corrida pela cúpula. Diversas equipes tentaram subir juntas, formando uma fila mortal na zona da morte, acima dos 8.000 metros. Ali, o oxigênio é apenas 1/3 do que temos ao nível do mar. Foi nesse cenário que o cérebro de Olivia começou a falhar. Ela desenvolveu um edema cerebral de grande altitude, um inchaço no cérebro que pressiona o crânio por dentro. Presa em um engarrafamento de 2 horas, começou a tropeçar confusa, sem coordenação. O pior veio quando, em meio a delírios, acreditou que estava com calor. Imagine, a menos 40 graus, seu corpo morrendo de frio, e a mente convencida de que estava superaquecida. Nesse delírio, Olivia retirou a máscara de oxigênio. Em questão de minutos, seus lábios ficaram azuis. Sua fala virou murmúrios sem sentido, e ela começou a conversar com pessoas que só existiam em sua mente. Outros escaladores, cegos pela obsessão de chegar ao cume, passaram direto, ignorando sua agonia. Seu parceiro tentou reanimá-la com massagem cardíaca, mas o Everest não perdoa. Olivia morreu ali, sozinha, engolida pelo silêncio gelado. Seu corpo permaneceu na montanha por 6 meses, até que pudesse ser retirado. Sua morte obrigou mudanças nas exigências médicas para alpinistas e abriu um processo judicial milionário contra a empresa da expedição. A médica que tantas vezes venceu a morte em Denver virou apenas mais um corpo congelado no Everest. Seu nome está para sempre na lista sombria dos que jamais voltaram. Um lembrete cruel de que nem mesmo a ciência vence o julgamento da natureza. 2 anos antes, em 15 de julho de 2017, o deserto do Saara cobrou sua vítima em um dos episódios mais trágicos já registrados no Marrocos. Megan Hollister tinha 28 anos. Era uma blogueira de viagens de Portland, Oregon. Tinha pouco mais de 5.000 inscritos no YouTube, mas vivia como se o mundo todo a assistisse. Sua marca registrada era o risco. Quanto mais perigoso o lugar, mais visualizações ela conseguia. Megan tinha largado o emprego de marketing para viver como criadora de conteúdo. Para um novo projeto, contratou um guia local para um passeio de 3 dias no deserto. Mas o plano verdadeiro era outro: fazer um desafio de sobrevivência de 24 horas sozinha, sem contar para ninguém.
O detalhe é que Megan nunca tinha enfrentado temperaturas acima de 40 graus Celsius. E mesmo assim, levou apenas 2 litros de água, quando o mínimo recomendado era 6 litros por dia. Na manhã de 15 de julho, enganou o guia dizendo que estava doente e ficaria no acampamento. Às 10 da manhã, já com o sol castigando, saiu sozinha com a câmera. À medida que as horas passavam, o calor se transformava em tortura. Perto do meio-dia, o termômetro batia 53 graus. O corpo dela perdia quase 2 litros de água por hora através do suor. Em 4 horas, a desidratação era devastadora. Língua inchada, saliva grossa, pele sem elasticidade. A exaustão virou insolação. Sua temperatura corporal subiu para 41 graus. O corpo parou de suar, um sinal fatal de falência do sistema de resfriamento. O ar escaldante começou a queimar seus pulmões por dentro. O cérebro entrou em pane, provocando alucinações. Megan falava para a câmera que via um oásis, mas tudo não passava de delírio. Andou cambaleando até cair na areia incandescente. Seu corpo tremia descontrolado até apagar de vez. O guia a encontrou 18 horas depois, seguindo as pegadas e o sinal de emergência. As últimas imagens gravadas mostravam seus delírios, servindo depois como material de estudo em medicina do deserto. Sua família doou $75 mil para resgates no Saara e conseguiu que o governo do Marrocos obrigasse guias a segurar os passaportes de turistas durante expedições para impedir aventuras solitárias. O canal dela no YouTube foi transformado em plataforma educativa sobre segurança em viagens extremas. Megan virou um alerta eterno sobre o preço de trocar instinto de sobrevivência por cliques. Em 3 de agosto de 2018, foi a vez do fogo engolir uma vida. Bailey Corbin, 31 anos, era vulcanóloga em Berkeley, apaixonada pelo estudo de tubos de lava. Ela trabalhava há 2 anos em pesquisas no vulcão Kilauea, no Havaí. Inteligente e perfeccionista, tinha uma autoconfiança perigosa. Muitas vezes se aproximava demais das erupções, ignorando protocolos. Seus chefes a alertavam, mas Bailey estava sob pressão. Precisava de dados inéditos para garantir sua tese de doutorado e renovar a bolsa de estudos que expiraria em poucos meses. Naquele dia, novas fissuras haviam aberto áreas instáveis. O Serviço Geológico dos Estados Unidos proibiu o acesso, mas Bailey viu ali a chance de ouro. Enganou o orientador dizendo que ficaria à distância medindo gases, quando na verdade planejava coletar amostras a menos de 15 metros da lava. Às 2:30 da tarde, ela avançou sobre um solo que parecia firme, mas escondia magma por baixo. O chão cedeu. As pernas de Bailey mergulharam direto em lava a mais de 1000 graus. O choque foi inimaginável. O vapor explodiu músculos e ossos instantaneamente. Suas roupas de proteção derreteram, grudando na pele. Entre gritos e desespero, inalou gases tóxicos como dióxido de enxofre, que queimaram seus pulmões. Em menos de 3 minutos, 60% do corpo já estava destruído. Ela caiu para a frente e foi engolida pela lava. O local só pôde ser alcançado 2 dias depois, quando o fluxo resfriou. Restaram apenas equipamentos derretidos. Ainda assim, as anotações que Bailey deixou no carro ajudaram a publicar 3 artigos importantes sobre tubos de lava. A morte dela gerou mudanças. Agora, todos os pesquisadores em vulcões ativos são obrigados a trabalhar em dupla e manter contato via rádio constante. A universidade criou um fundo anual de $200 mil para treinar e equipar alunos. Mas nada apaga o fato de que Bailey foi vencida pelo mesmo fenômeno que tentou decifrar. 2016, 12 de fevereiro. O gelo da Rússia decidiu cobrar seu tributo. Samantha Greer, 29 anos, 9, bióloga marinha, era conhecida por sua ousadia. Tinha 8 anos de mergulho pelo mundo, mas jamais havia enfrentado o lago Baikal, na Sibéria. A meta era ousada: descer 60 metros debaixo do gelo para coletar espécies raras. Durante a inspeção do equipamento,
Notou um rasgo pequeno na vedação do traje seco. Os guias russos imploraram para cancelar. O tempo estava fechando. Ventos fortes podiam deslocar a abertura no gelo, mas Samantha, confiante demais, colou fita adesiva e decidiu mergulhar assim mesmo. A 150 pés de profundidade, a vedação falhou. A água gelada, pouco acima de 0 graus, entrou em contato com seu corpo. O choque foi instantâneo. Em minutos, a hipotermia começou a paralisar suas mãos. O raciocínio foi ficando lento, a respiração descontrolada. Incapaz de inflar o colete, perdeu a noção da direção e nadou para o lado errado. A 180 pés de profundidade, o corpo entrou em colapso. O coração despencou para 30 batidas por minuto. A mente apagou. 3 horas depois, mergulhadores locais localizaram o corpo com sonar. Samantha estava presa entre rochas a 200 pés de distância da saída. A autópsia confirmou afogamento e hipotermia. Ironia cruel. A caixa impermeável com suas amostras resistiu, permitindo a descoberta de 3 novas espécies. Após sua morte, o Instituto Oceanográfico passou a exigir certificação em águas geladas e mergulhos obrigatoriamente em dupla. Até o governo russo instituiu equipes de resgate em toda pesquisa estrangeira. Samantha virou símbolo de coragem e de alerta. Dia 7 de setembro de 2015, o céu decidiu ser juiz. Lauren Whitaker, 26 anos, era estudante de meteorologia na Pensilvânia. Obcecada por tempestades desde que um tornado destruiu a fazenda de sua família quando ela tinha 12 anos, Lauren transformou o trauma em carreira. Ela passava 6 meses em Mount Washington, em New Hampshire, para estudar padrões climáticos extremos. A montanha é famosa por climas imprevisíveis, mas Lauren já se considerava especialista. Quando alertas de tempestade chegaram pelo rádio, ignorou. Achava que dava tempo de terminar medições antes da chegada da frente. Às 3 da tarde, os primeiros raios iluminavam o cume. Lauren ainda estava sozinha no posto meteorológico. Às 13h47, uma descarga elétrica de 30.000 amperes atingiu a estação de metal onde ela trabalhava. A corrente atravessou seu corpo, saindo pelo pé. O coração parou instantaneamente. O choque lançou Lauren contra as pedras, quebrando o crânio. Ela convulsionou por segundos, até apagar. Colegas a encontraram 45 minutos depois. Tentaram reanimá-la por quase 1 hora, sem sucesso. Curiosamente, os dados coletados nos aparelhos foram salvos e ajudaram a melhorar modelos de previsão de raios, salvando vidas depois. Desde então, pesquisadores são obrigados a evacuar a estação ao menor sinal de atividade elétrica. Lauren morreu por insistir em terminar medições, mas deixou um legado que protege futuros cientistas. Em 19 de janeiro de 2018, os Alpes franceses provaram sua força. Peyton Carlisle, 33 anos, era instrutora de esqui com mais de 1 década de experiência. Amada por clientes, confiante e competitiva. No entanto, essa confiança se transformou em descuido fatal. Naquele dia, um alerta de avalanche nível 4, risco altíssimo, foi emitido. 17 centímetros de neve nova, instabilidade extrema. A maioria dos guias cancelou as saídas. Peyton, não. Convencida de que conhecia melhor a montanha, levou 6 clientes para uma encosta de 38 graus. Às 11h23, seus esquis romperam a camada frágil. Uma parede de neve se soltou. 50.000 toneladas despencaram a 80 km por hora. Peyton foi engolida imediatamente. Bateu em pedras, quebrou pernas e braços, sofreu traumas internos. No fim, ficou soterrada a 2 metros de profundidade. Um pequeno espaço de ar permitiu que sobrevivesse consciente por 15 minutos. Mas o dióxido de carbono aumentou até que o ar acabou. Seus clientes acionaram o resgate, mas levou 3 horas para encontrá-la. Tarde demais. Peyton já estava sem vida. Sua morte gerou mudanças. Agora, todos os guias precisam de recertificação anual em avalanches e sensores em tempo real foram instalados no local.